Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, nesta noite linda, que a gente sente uma gratidão imensa por termos vencido todos os desafios para chegarmos aqui e fecharmos esse ciclo do dia de hoje que está terminando, mas também com muita esperança no coração, para recomeçarmos um novo ciclo a partir da 0 hora do dia seguinte, de amanhã, né? Então, que sejam todos muito bem-vindos, vamos nos conectando com os mentores que já estão nos auxiliando, com todas essas pessoas do bem que estão conectados a nós, doando a sua melhor energia, lembrando que este trabalho é um trabalho de Jesus, é Ele que nos dá a sustentação, Ele que nos coloca sob a proteção do Pai. Jesus que nos conhece a cada um, rogamos a Ele as suas bênçãos, que durante esse estudo e oração todos recebamos as luzes de suas mãos divinas e que possamos também ter os nossos lares abençoados e que essas bênçãos se estendam para todos aqueles que nós amamos. Boa noite a você que está aqui, que não coloca sua mensagem. Boa noite a você que está ali digitando. Eu estou vendo que tem várias mensagens carinhosas já no chat. Vamos dar boas-vindas a essas pessoas aqui que já deixaram a sua mensagenzinha, querida. Boa noite, dona Irene, querida, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lúcia, dona Vera, Jacira, seu Antônio, Melissa, Fátima Rossi, Mariângela, Maurício Duval, Rafael, Tita, Ivani, Nilza, Débora, Beth, Dona Solange. Sejam todos muito bem-vindos. Osanira, boa noite. David, boa noite. G, Raul, Marisa, Liliana, Marília, Paulo Henrique, Rafaela, Silvia, Alessandra, Vilma, Célia, Karine, Tarcísio, Norma, Cristiane. Boa noite, queridos do meu coração. Que todos sejam muito abençoados. Que todos sejam muito abençoados. Alguém do grupo está ligando aqui no meu celular. Alguém do estudo de oração. Pois bem, hoje nós vamos falar de um tema. Eu comentei com um amigo hoje de manhã, eu falei, nossa, eu estou com saudade de falar de Jesus, nós precisamos hoje falar de Jesus. É maravilhoso a gente seguindo a série psicológica de Joana de Ângeles, estudando os livros de Emmanuel, André Luiz, mas hoje eu estava com vontade de focar na figura e nos ensinamentos mais diretos de Jesus, de pegar uma passagem evangélica para a gente poder estudar. E aí, ouvindo vários vídeos, eu ouvi um que me chamou a atenção. Um dia, Chico Xavier estava se preparando, porque ele ia, na década de 60, 70, fazer um programa ao vivo na extinta TV Tupi, eu acho que era Tupi, né? Chamado Pinga Fogo, onde as pessoas, né, iam perguntando para ele e ele, com a assessoria espiritual de Emmanuel, ia respondendo das mais diversas perguntas. Foi uma série de programas chamado Pinga Fogo. Então, quando Chico vai com os amigos que estavam levando ele até o auditório da TV, ele viu aquela rua apinhada de gente, aí foi subindo, né, para poder ir em direção ao auditório, entrando ali naquele espaço, para todo lado tinha muita gente. E aí, Chico vê o auditório repleto de pessoas, e ele comenta, nossa, quanta gente! E aí a pessoa fala, Chico, todos vieram aqui para te ver. E ele disse, não, meu amigo, é que essas pessoas sabem que eu gosto de falar de Jesus. E aí
eles estão aqui porque todos estão com muita saudade de Jesus e sabe que nesse nosso encontro, nós vamos falar muito de Jesus e matar um pouco da saudade. E eu escutei, né, esse vídeo e falei, nossa, é a saudade que eu estou de falar, de compactuar com vocês um pouquinho dessa passagem evangélica. Então, eu escolhi falar com vocês hoje sobre a parábola do mordomo infiel. E graças também ao auxílio das palestras do querido Haroldo Dutra Dias, ele nos dá uma aula, né? Eu assisto a palestra do Haroldo, leio o parágrafo, procuro outras fontes para poder trazer para vocês. Mas muita gratidão a esse companheiro de doutrina querido que nos esclarece tanto, né? Bom, então, dito isso, eu quero convidar vocês para aquela viagem quando a gente fala de parábola. Nós vamos sair agora, ficar numa posição relaxados, quem quiser fechar os olhos, fiquem bem tranquilos. E nós vamos sair do Ocidente lá para o Oriente. E nós vamos fazer essa viagem no espaço. E vamos chegar na Palestina do século I. E lá na Palestina do século I, nós vamos sentir as vibrações que ainda ficam do magnetismo de Jesus quando ele encarnado por ali andou, falou, auxiliou, curou, abraçou e cuidou de todos os que estavam ali, encarnados e desencarnados. E nessa viagem, lá no século I da Palestina, nós vamos entender o cenário que Jesus falava. Como eu já disse para vocês, eram pequenas aldeias, a profissão que muitos tinham eram de camponeses, era uma região agrícola, né? Muitos camponeses, por isso tem muitas parábolas que falam da lavoura, da vinha, da semeadura, do lavrador, né? E era para essas pessoas que Jesus falava, para os camponeses, para os pescadores, para os ferreiros, para aquelas pessoas simples do povo, que não eram escutadas, que não eram enxergadas pela elite dominante da época. Então, Jesus contava histórias que são denominadas parábolas. Mas só que em cada parábola, Jesus deixava um ponto de interrogação para a pessoa refletir. Ele chamava atenção, porque a pessoa tinha que refletir com aquela história para aprender, né? E teve uma parábola que ele contou que está escrita apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Mas nós vamos aqui hoje, eu vou pedir licença, vou ler para vocês essa passagem evangélica, Lucas 16, de 1 a 9, que vai ser o nosso estudo da noite, tá certo? E dizia também a seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando o mordomo, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei, pois? Que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar eu não posso, e de mendigar tenho vergonha. Ah, eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse-lhe: toma a tua obrigação
e assentando-te já, escreve 50. Depois disse a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: Toma tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido imprudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Meio complicado, né? Quando a gente vai só pegar a parábola. Mas nós vamos agora destrinchar e entender que vocês vão adorar essa parábola e o ensinamento que Jesus quis contar e quis com que as pessoas refletissem para estudar. Bom, vamos então analisar a sociedade, né? A sociedade era o Oriente Médio, a região da Palestina, século I, a época de Jesus encarnado. O que era comum naquela época? Grandes proprietários de terras, eles alugavam pedaços das terras para agricultores menores. Esses agricultores menores eram arrendatários, certo? Então, os arrendatários alugavam aquela terra, né? E o pagamento desse aluguel, ele se dava após a colheita e entregava uma quantia fixa para o dono da terra. Então, era o preço do aluguel, X quantia do produto que ele estava plantando. Poderia ser X de azeite de oliva, que plantava as olivas lá, X de trigo, né? Mas, e se a colheita não fosse boa? Aí aquele pequeno produtor, ele saía no prejuízo e muitas vezes perdia quase tudo. Mas o preço era fixo, então quem nunca perdia e não entrava no prejuízo independente da colheita era o grande produtor, o dono das terras, certo? Então, esse proprietário, ele sempre lucrava. Os pequenos proprietários tinham sempre um risco, porque se houvesse uma catástrofe, tipo um incêndio, ou de repente uma chuva de granizo, ou um ataque de pragas, como de gafanhotos, ou qualquer outra interferência, o dono da propriedade não tinha nada com isso. Ele iria receber o aluguel. Quem arrendava a terra é que sairia no prejuízo, né? Então, aí, o que acontecia? Quando a colheita não era esperada, reunia-se as partes, o grande senhor de terras com os arrendatários, e discutiam e negociavam a forma de fazer o pagamento para tentarem diminuir o valor do aluguel, certo? Quem era o mordomo? Não é o mordomo que serve vinho na bandeja aqui ou que abre a porta da casa das pessoas milionárias, não. Era chamado de mordomo o administrador. Então, o dono das terras tinha um administrador, e esse administrador, ele escrevia e administrava os livros contábeis. E ali estava escrito quem pegou quanto de terra, qual que era o pagamento, que dia que pagou, que dia que vai pagar o restante. Toda a contabilidade da grande terra estavam nos livros contábeis, que eram organizados pelo mordomo, que era o administrador, certo? Além disso, o mordomo, ele prestava assistência aos pequenos produtores. Ele negociava com eles diante dos problemas. Então, o mordomo, administrador, era o elo de ligação dos pequenos produtores para o senhor das terras. E esse elo de ligação, que fazia essa interseção, era importantíssimo, porque os pequenos confiavam nele e o grande também confiava nele,
né? Espero que estejam entendendo até aqui. Bom, então sempre que a gente falar mordomo, é o administrador da fazenda, tá bom? Mas Jesus, nessa parábola, ele conta uma história meio esquisita, né? E que as pessoas que tinham isso na rotina, mesmo assim não entenderam direito o que Jesus estava querendo dizer com aquelas falas, né? Do mordomo ter sido pego sendo desonesto e de repente ele é mandado embora, mas aí ele também entra em contato com os pequenos produtores. Que rolo é esse dessa história, né? Que história complexa que Jesus contou. Bom, então vamos entender a história. Havia uma grande terra, onde esse proprietário ele alugava inúmeros pedaços de terra menores, né, para outras pessoas. Esse dono das terras, ele descobre que o seu mordomo, o seu administrador, ele está exercendo uma má administração. Ele está sendo gastador, né, da fortuna dele. Então ele chama esse administrador e o demite e o deixa sem emprego, certo? E ele explica que, diante das denúncias recebidas, ele pede que o mordomo deixe a mordomia, certo? Mas aí ele pede que ele vá buscar os livros contábeis para ele prestar contas e entregar para ele os livros contábeis antes dele sair definitivamente das terras, né? Porque ali, como eu falei para vocês antes, estavam anotadas as dívidas de cada um. Então, para que o próximo mordomo pudesse dar continuidade a esse relatório das finanças do dono das terras. E o mordomo pensa, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ser mandado embora? O que eu sei fazer? Só sei fazer isso. Se eu for arar, eu não dou conta. É um serviço muito pesado. Naquela época tinha profissão de mendigo, pessoas que tinham como profissão serem mendigos. Tinha o horário de começar, o horário de terminar, diariamente a mendicância. E ele falou: mendigo eu não vou, eu tenho vergonha. Mas aí surge uma ideia nele, e ele elabora um plano estranho também. Quando ele percebeu e foi comunicado que ele foi demitido, ele tinha que agir rapidamente, antes das pessoas descobrirem que ele havia sido demitido. Ele tinha que usar do restinho do poder dele antes da notícia se espalhar. E o que ele fez? Ele chamou cada proprietário que tinha o seu nome anotado naquele caderno. E ele chegou para cada um e negociou a dívida de cada um. Ele foi bonzinho para essas pessoas que tinham dívidas, né? Pelas medidas que fala na Bíblia daquela época, analisando, segundo Haroldo, não eram aqueles produtores pobrezinhos, pouquinho, assim, mini produção, não. Era uma produção média, não era tão pequenininha, tão ínfima, não, né? E aí, o que esse mordomo fez? Ele chamou cada um e começou a dialogar com as pessoas, mas anotando para menos o valor das dívidas. Então, ele chegou para um e falou: olha, você tem quanto de trigo? Ah, eu tenho 50. Então agora você coloque aí 30. Faça alteração no livro contábil. Quanto de óleo? Eu tenho 100. Então coloque aí 50. Então o que o mordomo fez? Para não ficar aquela confusão, ele sabia o valor do trigo, ele sabia o valor do óleo, ele sabia que o óleo de oliva, né, o azeite, era mais caro que o trigo. Então ele estabeleceu para ele, em torno do dinheiro da época, 500 denários. Então ele ia diminuir 500 denários de cada um dos devedores daquele patrão, e era uma quantia importante para diminuir da quantia total. Pensa, você está com carnê ali da Casas Bahia,
devendo 5.000 reais, e aí de repente vem alguém e fala, não, a sua dívida vai ser 3.000, né? Você ia pular de alegria. Então, ele queria colocar a mesma redução de 500 denários, para não ser injusto, para cada arrendatário diminuir a sua dívida diante do patrão. Os agricultores, vocês imaginam bem, pega 1, 2, 3, 10, 20, né? E cada um contando para o outro que a sua dívida foi diminuída. Fizeram a maior festa. Quem que era a melhor pessoa do mundo ali? Era o mordomo, que havia errado, o administrador. Então, eles passaram a gostar daquele administrador e a ser grato a ele. Então, lembra que eu falei para vocês que o elo de comunicação dos agricultores com o dono era o mordomo, né? Quando o senhor, dono das terras, chama o mordomo, com os livros contábeis, o senhor, dono da terra, percebe as contas alteradas. Ele percebe que ele mexeu no total do montante das dívidas dos arrendatários. E aí, esse senhor das terras, o que a gente pensa que ele ia fazer? Expulsar, denunciar, porque isso era o comum daquela época. E o senhor das terras, ele aprova a contabilidade. Ele não denuncia, não expulsa, apenas demite ele. Então, aquele mordomo, ele contava com a aprovação dos agricultores. Possivelmente, todos comentaram que ele era um excelente administrador e até indicaram para outro senhor de terras para ele conseguir um emprego, ou assim. Mas aqui é que Jesus faz a gente refletir. Porque se esse senhor das terras desaprova o livro contábil, ele tem a rejeição de todos os agricultores, né? Mas ele percebe o que o mordomo fez e ele deixa por isso mesmo, certo? Então foi aqui que Jesus fala na parábola que esse senhor das terras, ele foi de uma prudência extrema. Ele não foi intempestivo, ele não foi impulsivo, ele foi prudente, porque ele pensou no bem maior, né? E ele deixou a situação quieta, ficou em silêncio, né? Naquela época, os filhos da luz, a quem a passagem evangélica se refere, era o nome que eles davam àqueles que seguiam e escutavam Jesus, filhos da luz. Então, Jesus fala, no final dessa parábola, né, aqui, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido imprudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Como assim? Os filhos desse mundo são mais prudentes que os filhos da luz? Filhos da luz são os cristãos que seguiam Jesus e que estavam sempre com Jesus, que ouviam a fala dele e tentavam, né, agir de acordo com aquela fala. Então, ele quer dizer que as pessoas do mundo que não conheciam a sua orientação, a sua palavra, que não conheciam os ensinamentos do seu pai, eram muitas vezes mais prudentes, mais espiritualizados do que aqueles que o seguiam. Então, aqui Jesus traz uma reflexão que de nada adianta ser doutor na teoria se na hora da prática do dia a dia não se colocar ali a ação cristã à frente de tudo. Então, Jesus não estava incentivando o mordomo espertalhão. Ele estava trazendo uma outra reflexão.
Vou reler para vocês como ele termina essa parábola. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam elas nos tabernáculos eternos, né? E aí é interessante, né? O que essas parábolas forçam todos nós e as pessoas da época a pensar, né? Pela lei da Palestina do século I, era o seguinte: o dono da terra, se ele descobrisse que o mordomo era injusto, infiel, desonesto, ele precisava de demiti-lo, uma parte, e a segunda parte, denunciá-lo às autoridades. Ele tinha que ser preso, certo? Mas o senhor das terras fez o quê? Ele conversa com o mordomo. Quando o mordomo fica em silêncio, não retruca, não rebate, o senhor falando que ele havia sido desonesto, ele fica em silêncio e quem cala, consente. Ele assume o erro. O dono da terra, ele exerceu justiça, porque ele demitiu. Mas ele teve misericórdia daquele mordomo. Ele não levou até a frente a denúncia, por quê? Porque senão ele iria ser preso e terminar seus dias presos. Então ele não denuncia. Ele demite, mas não denuncia. Quando ele não denuncia, ele foi misericordioso com o mordomo, né? O mordomo, que é um cara inteligente, já ficou claro aqui, ele percebeu ao longo da convivência, né, deste trabalho com esse senhor da terra, que ele era uma pessoa misericordiosa, que ele tinha misericórdia no coração dele. Então ele conta com a misericórdia desse dono das terras também. Então ele apostou nisso. O que ele fez? Como ele está sendo misericordioso de me demitir, mas ainda não me entregou para as autoridades, tomara que ele não me entregue para as autoridades. Então eu vou mostrar para ele que eu entendi a misericórdia dele e que vou também ser misericordioso com os devedores. E aí ele vai perceber, né, e se surpreender com isso. Então, o patrão, teve um ato de misericórdia com o mordomo, e o mordomo teve um ato de misericórdia com os devedores do patrão. O plano 1 era esse, que foi dando certo. O plano 2 dele era aquele que eu falei para vocês, né? Ele estava granjeando amigos naquela situação, ou seja, conquistando, fazendo amigos que poderiam depois ajudá-lo no futuro, né? Então, essa mensagem de Jesus, ela é mais profunda ainda. Porque se a gente for ver a história das nações, principalmente a história daquelas grandes civilizações, por que Roma foi aquele poderio todo? A Grécia, né? Por que esses países poderosos, né, o que eles têm em comum na história dele? Tem em comum na história que todos se ergueram à base de exploração, de roubos, de assassinatos, de escravidões. Não se crescia e formava o império de uma forma pacífica, porque o nosso passado reencarnatório é muito turbulento. A gente não sabia agir assim com a paz. Era tudo na base da guerra, da exploração e do mais forte vencendo, explorando o mais fraco, né? Só que a gente tem que entender que Emmanuel nos traz essa lição explicando, dizendo que os recursos materiais se distribuem através das injustiças.
Então, a base foi uma injustiça? Foi. E aí, de repente, isso se distribui. A gente sabe que tem empresas com muitos mil funcionários e que tem toda uma estrutura que começou, às vezes, de uma forma torta. E a riqueza distribuída ali com seus administradores, funcionários, pessoal da limpeza, todo mundo, tem uma base de injustiça. Por quê? Por conta do nosso passado reencarnatório, que a gente ainda não dava conta de ter uma conquista através do espírito, mas através do poder da matéria, do dinheiro, do nome, da posição social, das teias políticas e etc. Né? Bom, então, quando nós olhamos hoje a nossa vida, nós sabemos que tivemos passados reencarnatórios complicados, onde nós fomos injustos, onde nós dominamos, fomos dominados, então a gente teve essas experiências ao longo das nossas muitas vidas. Mas hoje, nós aqui reunidos, aqui todos nós, somos ricos dos empréstimos de Deus. E quais são os empréstimos de Deus? Tudo, nada nos pertence, nem o nosso corpo. É Deus que é o grande Senhor da terra, que empresta para nós os recursos para nós vivermos cada vida. E nós somos aqueles que recebemos esses recursos. Só que os bens que nós recebemos são graças à infinita misericórdia de Deus. Porque nós fomos, ao longo das vidas, todos nós, mordomos infiéis dos bens que Deus nos confiou administrar. Em muitas vidas não usamos o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa riqueza, a nossa beleza para o bem, para o amor e a paz. Inúmeras vezes usamos para fazer as nossas conquistas de poder, de fama, de acúmulo de bens, de brigas e de egos e tudo mais, né? Então, ao longo das várias encarnações, nós somos os mordomos infiéis da parábola, o administrador infiel. E quem é o Senhor de tudo? É o nosso Pai Deus. Isso é o significado da parábola. Então, por que Jesus propõe que nós imitemos o mordomo? Façam como o mordomo, né? Granjeai amigos. Porque, diante do fato de que nós assumimos que o dono da terra é Deus, o nosso Pai, né? Quando é que nós prestaremos conta desse livro contábil das nossas vidas? No momento da nossa morte, né? Mas não é aquele julgamento que fica uma cadeira e lendo o caderninho, não. Primeiramente, através da nossa consciência, o que nós fizemos com os tesouros que Deus nos deu? Será que nós fomos fiéis? Né? Aos pais, aos filhos, aos familiares. Será que nós fomos fiéis à nossa beleza? À nossa inteligência? Ao nosso corpo perfeito? À nossa profissão? Ao nosso papel de não estarmos sozinhos, aos recursos, de termos médicos, de termos escola e tudo mais? Será que nós estamos sendo fiéis nesta vida? Né? Então, no dia que desencarnarmos, nós vamos entregar tudo. Nós só ficaremos com aquilo que existir dentro da nossa alma, do nosso espírito. E nós só administramos tudo aquilo que recebemos. A vida, o corpo, tudo mais é empréstimo do Pai, que na realidade é dono de tudo. Então, o sofrimento, todo grande sofrimento, ele está vinculado a uma justiça divina. A gente não
pode entender como, porque a gente não tem todas as respostas, mas nós temos que saber que qualquer sofrimento que nós estejamos passando, que estejam nos esgotando energeticamente, ou os nossos amigos, ou os familiares, fases difíceis, nós estamos ali reparando erros nessa contabilidade divina. Não podemos precisar o que seja, né? Então, seja a fome, a dificuldade financeira, seja doença, seja solidão, seja a morte de um ente querido, tudo isso são resgates para tentar liquidar essa grande dívida que nós já adquirimos ao longo dos tempos em relação ao Senhor da vida. O que acontece quando nós intercedemos? Nós minimizamos a dor do outro. Quem é que intercede entre o pai e o filho? Né? Quem é que intercede entre o Senhor das terras e o lavrador? Seremos nós, os intercessores. Por isso que Jesus pede para a gente ser aquele mordomo. Quando ele diminui as dívidas de todo mundo, é interessantíssimo isso, né? Ele diminui o fardo, a dor de cada um daqueles lavradores ali. Quando alguém está passando, né? Eu tive há pouco tempo uma experiência que não foi fácil. Meu esposo passou por uma cirurgia muito grande, complicada, né? Em janeiro, então, eu fiquei o mês todo sem fazer estudo oração, sempre nos vídeos. E hoje ele está maravilhosamente bem, graças a Deus. Houve intercessão comigo. Inúmeras intercessões de todas as partes. A principal delas, porque nós estávamos no auge de uma pandemia. Eu não podia sair no corredor do quarto, para não contaminá-lo. Então, ficava presa ali no quarto, né, sem sair nem no corredor do hospital. E não podíamos receber visitas, porque era um risco para ele. E naquele momento, em nenhum instante, eu me senti sozinha. Em nenhum instante, eu me senti fraca. Porque muitos dos intercessores foram vocês que aqui estão nessa noite, acompanhando. E através da oração, né, todas as noites, um grupo de amigos, de irmãos queridos, fazia uma chamada de vídeo e oravam junto comigo. Eu nunca fui dormir sem uma oração caridosa e amorosa de pessoas que demonstravam o seu amor. Foi muito mais fácil para mim esse momento desse resgate que era meu e dele, sabe? Então, quando a gente tem alguém que indica um médico e que fala, vai no doutor fulano, e manda um bilhete, olha, indiquei para você, fulano, tal, por favor, cuide dele, é meu amigo, tal, estou indicando o seu nome, e que aquele médico nos recebe com amorosidade, é uma intercessão que nos ajuda no momento de dor. Né? Quando alguém tem um diagnóstico difícil, uma ligação, se você precisar de algo, estou aqui. É uma intercessão. O que são as intercessões da vida? Somos nós auxiliarmos o outro a carregar a sua cruz. Então, quando a gente age com a caridade, se tem alguém que está num momento difícil de resgate, passando fome, e eu dou alimento para aquela pessoa, eu estou minimizando a dor alheia, através da caridade, da prática do amor. Então, nós podemos interceder com uma solidariedade material ou espiritual, moral. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós diminuímos o débito do outro. Porque cada criatura tem a sua contabilidade, e todos nós temos os nossos débitos. Quando nós ajudamos alguém no momento difícil,
nós estamos diminuindo o débito dessa pessoa. Estamos agindo e mexendo ali nas contas da contabilidade divina para ajudar, que foi o que o mordomo fez. Ele mexeu ali nas continhas, né, e ajudou aqueles arrendatários. Mas o mordomo, ele foi misericordioso, né? Porque ele poderia se vingar, ele poderia ter escolhido inúmeras outras ações, mas não. Então, sempre que nós tivermos a bondade, a misericórdia, o auxílio que nós possamos dar a cada um dos nossos irmãos, nós estamos exercendo uma solidariedade espiritual e estaremos mexendo na contabilidade dessa pessoa, minimizando o peso da dívida. E Jesus ensinou isso quando para nós? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí ele fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando eu perdoo o outro, com certeza tem uma falange me assistindo para que muitos dos meus erros, dos meus resgates sejam minimizados e perdoados. E foi Jesus quem falou isso. É auxiliando, é a gente mobilizar dentro de nós a misericórdia, a empatia, o amor. Por que que o próprio dono das terras não perdoou as dívidas dos camponeses? Por que que precisou de Jesus contar essa parábola do mordomo fazer isso? Bastava ele falar que o dono das terras era bondoso, misericordioso e perdoou a dívida das pessoas. Não. Jesus quis mostrar que Deus age através dos seus filhos. Então, a presença de Deus existe nas nossas vidas quando nós decidimos sermos intermediários, imperfeitos, porém responsáveis por fazer essa interferência do bem e do amor na vida de todos aqueles que nos cercam e estão sofrendo. Nós somos enxugadores de lágrimas, representando Deus. Quando a gente abraça alguém numa tristeza, numa depressão, quando a gente oferece um colo, uma casa, uma escuta amorosa, uma visita no hospital, um passe, uma oração, um sorriso, um empréstimo financeiro, nós estamos agindo, sendo intercessão entre Deus e os nossos irmãos, seus filhos. Quando nós confiamos totalmente na misericórdia divina, nós agimos sabendo que ele vai agir através de nós. Foi o que o mordomo fez. Ele confiava que o seu amo, o seu dono lá das terras, era misericordioso. E ele se permitiu ser instrumento de misericórdia daquele senhor. Então, nós temos que pensar que quando nós estamos cuidando dos doentes da nossa família, quando nós temos a oportunidade de cuidarmos dos nossos pais idosos, quando nós temos a oportunidade de acompanhar um filho, um marido num processo complicado, seja de doença, seja financeiro, quando nós cuidamos dos nossos amigos, às vezes uma palavra, eu estou aqui se você precisar de algo, uma mensagem, um áudio, nós estamos sendo instrumentos da misericórdia divina. Então, nós temos que nos sentir honrados com a confiança que o Pai nos deposita. Honrados por trabalharmos,
por não estarmos acomodados, por sairmos do nosso egoísmo. Todas as vezes que deixamos de fazer essa intercessão em favor do próximo, nós estaremos deixando de ser instrumentos do Pai para enxugar uma lágrima e aliviar uma dor e fazer mais leve uma cruz. Mesmo sabendo que toda dor é um processo de resgate, que não existe injustiça divina, que existem pagamentos de dívidas passadas, mas quando nós ajudamos, nós minimizamos as dívidas do outro. Então a pessoa, ela pode estar sofrendo muito, e não é porque está sofrendo muito e passando por problemas financeiros, de saúde, de equilíbrio, que ela não tem amigos espirituais, pelo contrário. Às vezes, ali junto daquele irmão sofredor, a gente tem 10, 20 amigos espirituais que estão ali do lado, torcendo, ajudando, e que veem com bons olhos a sua ajuda sincera, e que faz de você um amigo. Então, vocês, muitas vezes, ajudando uma pessoa, você granjeia um grupo de amigos espirituais que vão te ajudar no momento em que você estiver pagando a sua dívida e sofrendo a sua dor. Então, hoje nós ajudamos o necessitado, amanhã seremos o necessitado. E que maravilha, quando precisarmos estarmos cercados de pessoas maravilhosas que nos enxergam, porque nós fomos misericordiosos com os pequeninos do Pai. Minimizar a dor, tornar a cruz mais leve, porque o amor pagará os débitos de cada um. E nós, sendo exemplo de amor, o outro também vai aprender a amar. E assim nós estaremos quitando as nossas dívidas e o outro também, mirando o nosso exemplo. Tem uma história que o próprio Haroldo conta, que Chico um dia estava tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que Emmanuel sentiu a tristeza do Chico naquele momento, a preocupação dele, algo havia ocorrido, não se sabe o quê. E Emmanuel chega perto dele e fala: Chico, meu amigo, o que aconteceu? E Chico responde: Emmanuel, eu estou com uma sensação como se eu estivesse caindo de um prédio de 20 andares, sem chegar no chão. Aí Emmanuel fica pensativo, olha para o Chico e fala: Chico, meu amigo, em cada andar desse prédio, existe, quando você for caindo, os braços das mãos que você ajuda, através das mães consoladas por você que perderam seus entes queridos, te segurarão e você jamais se machucará no chão. Em cada um dos 20 andares, quando você for caindo, embora você não perceba, braços amorosos das mães que têm o seu coração repleto de gratidão pelas cartas psicografadas dos filhos que já se foram, não deixarão você se machucar, meu amigo. E Chico refletiu agradecido, porque no momento de uma grande dor, às vezes a gente não tem essa consciência das inúmeras mãos que estão ali para nos ajudar, se formos intercessores do Pai. Então, mais um lembrete, nós somos todos imperfeitos, mas todos nós temos uma centelha divina, uma sementinha de luz, que é a presença do Pai dentro de nós. E isso se chama amor. Não tem aquele ditado que fala: os brutos também amam? Pois é, os imperfeitos também amam.
Nós podemos amar. E o amor puxa amor e puxa amor, e nós estaremos plenos de amor, ajudando todos aqueles que precisam dos intercessores do Pai para minimizar o fardo que faz com que a lágrima escorra nos seus olhos. De nada adianta conhecer a doutrina espírita, o catolicismo, o budismo, seja o que for, sem praticar. De nada adianta. É a prática que faz a diferença. De nada adianta um médico que não tenha prática. Como é que ele vai fazer uma cirurgia se 30 anos depois de formado ele nunca fez a cirurgia? Né? Tem que praticar. E o amor, como prática, se chama caridade. E qual que é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, Jesus, ele pede no último momentozinho ali da palavra, granjeai amigos, ou seja, façam amigos, né? E a gente faz amigos como imperfeitos, que foi o que o mordomo fez. Que mesmo se não desse certo, né, ali, a misericórdia que ele fez com o dono da terra, ele iria ter outros amigos para ajudá-lo nos momentos difíceis, que seriam os camponeses, né? Então, o que não falta é trabalho. Sejamos intercessores, trabalhadores do Pai, nessa seara maravilhosa que é este mundo. E eu não poderia finalizar esse estudo com a última fala de Jesus, granjeai amigos, sem lembrar, na atualidade, do nosso rei que fala: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Que nós nos lembremos disso. Vamos fazendo amizade através da nossa misericórdia, da nossa intercessão. E sejamos verdadeiramente presentes na vida uns dos outros. Este aqui é um momento que nós granjeamos amigos. Muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, nem por vídeo, mas conheço o nome e conheço a energia. Então somos amigos, não é? Sigamos sempre assim, confiando, e que nós guardemos nos nossos corações essa parábola linda de Jesus, e que sejamos mordomos, imperfeitos, porém trabalhadores do bem. Deus não espera a perfeição para a gente fazer bondade nem nada. Basta abrir a porta do elevador, mesmo irritado ou mal-humorado, azedo, aquela já, abertura de porta já ajuda alguém que chega com um andador, uma bengala, sabe? O bom dia respondido para alguém solitário já é bacana. E tantas outras coisas maravilhosas para a gente fazer. Então, que nós possamos granjear amigos e fazermos o bem. O mundo precisa de amor. Nós precisamos de amor. E temos as nossas dívidas aí para serem pagas. Que possamos escolher o amor como moeda para poder pagar toda a nossa ingratidão pelos bens que nos foram ofertados ao longo dos séculos das nossas vidas, pelo grande Senhor, Deus nosso Pai. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Eu espero que tenha dado para matar um pouquinho a saudade de Jesus, falando um pouquinho mais desse tema, né, que lembra a época que ele estava aqui encarnado. E agora nós vamos fazer a nossa prece. Não pensando no Jesus sentado lá na cadeirinha do céu, não. Vamos imaginar ele aqui na nossa frente, para que a gente possa fazer a prece para ele, sentindo a sua energia. Porque Jesus que disse que onde houvesse
2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Jesus está no meio de nós. Fechemos os nossos olhos, vamos respirar com tranquilidade para fazermos a nossa prece. Pai querido, obrigada por tudo que nos deu ao longo das nossas vidas. Obrigada por ter nos criado seus filhos. Obrigada por ter deixado o seu filho querido Jesus cuidar deste planeta em que nós fomos designados a nascer e renascer e viver aprendendo as tuas leis divinas. Mestre Jesus, como não te agradecer estando aqui conosco neste momento de luz e de paz? Como não nos emocionarmos sentindo a sua presença querida entre nós, sabendo que como um mestre, um professor, o Senhor conhece a cada um de nós, habitantes deste planeta, sabe o nosso nome, a nossa história. E nós temos plena certeza, Jesus, que o Senhor cuida de nós incansavelmente. Ajude-nos a abrir os nossos corações para podermos praticar o amor nos momentos mais difíceis das nossas vidas e nos momentos mais felizes da nossa existência. Ajuda, Jesus, que o nosso coração se expanda de luz, como o Senhor nos ordenou, que brilhe a nossa luz. E que nós possamos receber de Ti neste momento as melhores energias luminosas para equilibrar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma. Que o Senhor possa abraçar todos nós, Jesus, com esse amor incondicional, mas que o Senhor possa ninar todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam tanto de Ti neste momento, cujas lágrimas escorrem pelas faces, endurecidas pelas dores materiais e espirituais. Cuida de cada irmão, Jesus. Cuida dos nossos lares, dos nossos afetos, mas principalmente, Jesus, aqueles que não conseguem te enxergar, nem te aceitar. Aqueles que não conseguem praticar nada mesmo dos teus ensinamentos. Para nós que já sabemos da tua existência, que buscamos aprender sobre ti, dai-nos a claridade da fé e da razão, para que possamos conseguir colocar em prática os ensinamentos que recebemos. Leva, Jesus, saúde aos corações desolados pelas doenças. Leva amor, Jesus, para todos os seus filhos cansados das dores. E esperança, sabendo que estamos no mundo, numa era de transição, para dissiparmos as trevas deste planeta maravilhoso que nos acolhe. Mãe Santíssima, com o seu coração generoso, envolve todos que aqui estão neste momento, dando força, fortalecendo a fé e o amor. Que o nosso mundo terra, todos os países sejam abençoados, assim como o nosso querido Brasil. Que cada lar deste mundo seja visitado por essa luz divina, com o nosso Pai, abençoando todo o universo,
que existe como nossa morada. Dai-nos uma noite de descanso e dias de força, fé, tranquilidade, esperança e paz. Com essa prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Pois bem, a nossa lição hoje já terminou, nosso estudo e oração também. Lembrando a todos que sexta-feira, às 18 horas, estaremos ali reunidos. Quem gostou da lição de hoje, dê um like, ajude o nosso canal. Pode compartilhar os vídeos com os amigos, basta entrar no nosso canal no YouTube e compartilhar. Como se compartilha os outros vídeos, se achar que possa ajudar alguém. E se inscrevam no nosso canal, porque se nós tivermos 1000 inscritos, facilita muito, a gente pode ter muitos recursos benéficos. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês, cada energia maravilhosa doada, cada presença, cada confiança, cada alegria pelo nosso reencontro das quartas-feiras, das segundas e das sextas também, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, que todos tenham uma noite maravilhosa. Até sexta, 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite, amigos e amigas.